É um livro de perdedores. Você pega todo mundo ali, é perdedor, né? Não tem esse negócio de Davi era campeão de tiro ao alvo. Não é isso. Este vídeo é um trecho de uma live que aconteceu no canal enquanto ainda há tempo. Se você quiser assistir ao vídeo completo, o link está na descrição do vídeo. Olha, eu sou exemplo de exemplo da ruína humana, porque não dá para ser exemplo de coisa nenhuma. O Senhor é o nosso exemplo. O Senhor é o nosso exemplo. Você lembrou o versículo lá do caminho de Emaús? Só não terminou que ele diz, né, que não nos ardia o coração quando ele abria as escrituras e mostrava tudo que estava escrito nelas sobre ele, sobre Jesus. Então, é isso que está. Inclusive, um exercício, eu até fiz uns vídeos sobre isso também, que é aquele livro, Onde está o Wally, né? Não tem um livro Onde está o Wally, que é um livro que tem um bonequinho com uma touquinha vermelha e branca listrada, uma camiseta listrada, e é um livro que você abre bonito, assim, tem páginas com muitas figurinhas pequenininhas, e o cenário na cidade tem lá 1 milhão de pessoazinhas andando na rua, tal, e você tem que achar o Wally naquela multidão. Então, cada página é um cenário diferente, ou é um cenário da história também, de épocas da história, tal. É uma coleção de livros sempre para você perder tempo procurando o Wally nas páginas desse livro. Mas nas páginas da Bíblia nós não perdemos tempo quando nós procuramos Jesus, não é? Porque a função da palavra de Deus, a função da Bíblia é falar de Jesus. Ah, algumas pessoas olham para a Bíblia e falam assim: a Bíblia é um manual, né? O manual que Deus deu para a gente saber como viver. Não, que manual? Não é manual para o ser humano como ele deve viver. Porque se fosse assim, ia ser miserável a vida do ser humano, porque o padrão de Deus é sempre muito mais elevado do que o padrão do homem. E, inclusive, isso você encontra em todas as sociedades, em todas as épocas e culturas, quando existe filosofia, religião e tudo, todas elas determinam um padrão de vida para o homem que é sempre inacessível, é sempre acima do que aquilo que ele possa alcançar. A Bíblia, mais que tudo, mas a Bíblia não é um manual para o homem, não é tipo assim, como para aprender a viver, tem que ler a Bíblia para eu saber como devo viver. Não. A Bíblia é o que mostra o retrato de Jesus, de Cristo, o homem perfeito. Podemos falar que ela é um manual do homem perfeito, mas é nela que nós vamos procurar Cristo. Então você vai para Gênesis e pergunta em Gênesis, onde está o Oli, né, aqui em Gênesis? Onde está Jesus em Gênesis? E lá está Jesus, em Gênesis, na criação. Né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem foi esse que disse façamos? É um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, quando vem o pecado, Adão e Eva caem em pecado, onde está Jesus? Naquele que o próprio Senhor anuncia que haveria um que iria pisar a cabeça da serpente, enquanto que a serpente iria morder o seu calcanhar. Quem era esse que iria pisar a cabeça da serpente? Cristo Jesus. E aí você vai seguindo e vai encontrar lá Caim e Abel. Onde está Jesus? Abel. Abel é uma figura de Cristo. Por quê? Porque ele ofereceu Jesus. Ele ofereceu um cordeiro morto para agradar a Deus, em sacrifício que agradasse a Deus. Outra vez, Jesus naquele sacrifício. E você vai depois, tem Sete. Sete é o filho de Adão e Eva, que a partir dele começou-se a louvar o Senhor. E vai seguindo, vai ter aquele que andava com Deus, Enoque. Enoque andava com Deus e não foi visto mais. Por que não foi visto mais? Porque foi arrebatado ao céu. Até um irmão lhe costumava falar que Enoque andava tanto com Deus que um dia o Senhor virou para ele e falou assim: Enoque, agora que você está mais perto da minha casa do que da sua, por que você não fica? Então ele acabou ficando, né, ficando na presença do Senhor.
mas ali é uma figura de Cristo também. Aquele que no mundo andou tanto com Deus que foi arrebatado para o seu lugar na glória. Depois você vai chegar na arca de Noé. Cadê Jesus ali? A arca é Jesus. A arca é Jesus que abriga todos aqueles que vão ser salvos de uma destruição completa do mundo. E aí você vai seguindo, vai encontrar reis, vai encontrar diversos tipos e figuras, sempre mostrando Cristo. Às vezes eu fico até chateado quando eu vejo alguém falar assim para contar para as crianças a história de Davi, por exemplo, né? Ah, Davi, veja só, Davi era um rapazinho fraquinho, mas ele era valente, ele era muito valente, ele tinha boa pontaria, ele acertou a pedra na testa do gigante, cortou a cabeça do gigante e tal. E nós temos que ser valentes como Davi. É o único ensino que a pessoa pode tirar de Davi. Não, Davi é Cristo. Davi é Cristo, aquele que vence Satanás, o gigante Satanás. Esse é Cristo, Davi é Cristo. Salomão é Cristo, é figura de Cristo também. Aquele rei que vai reinar durante 1000 anos, um reino total de paz, não teve guerra no tempo de Salomão. Um reino de paz, o rei mais admirado de toda a terra, o maior conhecimento que tinha era de Salomão. Então você vai seguindo Cristo, 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 Cristo. É assim que tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia procurando Jesus, onde ele está, como ele é representado. Em toda a Bíblia, você vai encontrar diversas coisas que representam a Cristo. O tabernáculo no deserto, o tabernáculo dá um estudo de 1 ano, se você ficar estudando o tabernáculo. Só as peças do tabernáculo, cada peça tem uma conexão com Cristo. Cada peça tem uma conexão com Cristo. A arca, que não podia ser levada de outra maneira, a não ser pelos varais. Você tem as cobertas do tabernáculo, as cobertas da arca, todos os utensílios, todos eles levam o nosso pensamento para Cristo. Inclusive, um livro muito bom, que eu aconselho todo cristão, todo irmão ler esse livro, é uma série, chama-se Estudos do Pentateuco. Foi escrito por Mackintosh, no século XIX. Esse livro existe em português, ele é vendido em formato livro. Infelizmente, não produziram ainda um formato eletrônico. Você vai achar alguns aí em PDF, né? Mas foram escaneados. Mas ele é vendido pela editora Boa Semente. A editora Boa Semente vende. É uma coleção de livros que vale a pena ler e reler. Muita coisa que eu aprendi no começo da minha conversão foi graças a esse ensino desses livros do Mackintosh. Ele fala de Gênesis, ele fala é o Pentateuco, os 5 livros do Pentateuco. Só que você vai se surpreender, porque na realidade ele não vai ficar falando de história dos hebreus ou qualquer coisa assim. Ele vai falar de Cristo. Ele vai mostrar essas figuras aparecendo no Pentateuco, a preciosidade de cada uma delas. Por isso, alguém aqui mencionou que, em cima do que o Mário disse, sobre a Bíblia ser um manual para a vida, acredito que vi um livro de Salomão que ensina como ganhar dinheiro. Aí, tá vendo? Esse é o mundo. O mundo olha para a Bíblia e não enxerga outra coisa. Eu me lembro, uma vez alguém me sugeriu, né, porque eu trabalhava com marketing, então, leia um livro muito bom, é o maior vendedor do mundo. Peguei e comprei o livro. Foi pro lixo depois, porque o maior vendedor do mundo era o apóstolo Paulo, segundo esse livro aí, né? Pela capacidade que ele tinha de vender o evangelho, de levar o evangelho e conquistar pessoas, tal. Então, o mundo só vai enxergar essas coisas. O mundo só vai enxergar essas coisas e não vai enxergar Cristo na Bíblia. Essa é a preciosidade. Aí o cara vai lá procurar coisa que vai gerar mimimi, porque não... Cristo, esse é o objetivo. Mas é isso. Tem para você uma pergunta aí na tela, mano. Vamos lá, respondi. Já que o Marta não respondi. No livro de Esther, por que ele se esconde? Na realidade, Deus não aparece no livro de Esther, né? Em nenhum lugar é mencionado o nome de Deus.
no livro de Esther, o único livro da Bíblia que não menciona Deus. Olha que coisa incrível, né? E eu entendo que era porque a situação do povo de Israel, do povo de Deus, ou os judeus, estava tão baixa, tão ruim, tão, tão arruinada, que não se dava um testemunho claro e evidente de Deus. Até que o Senhor vai levantar aquela mulher, Esther, que pela insistência do seu tio, ela vai arriscar a própria vida para interceder em favor do povo de Deus, dos judeus. E aí, leia o livro, que é a melhor coisa, né? O livro de Esther é muito bonito para ser lido. Uma das coisas interessantes que você encontra na Bíblia, por exemplo, você vai no livro de Esther, você vai encontrar quem era o grande inimigo, né, que era Amã. Quem era Amã? Que foi o que tentou destruir o povo de Israel. Se você vai num dicionário bíblico, em alguma, na Wikipedia, ele era descendente de Agag. Amã era descendente de Agag. Aí você volta lá atrás, no tempo de... esqueci agora aqui. Onde tinha... No tempo de 1 Samuel, você vai encontrar Saul ferindo os amalequitas, como Deus havia ordenado que ferisse os amalequitas, né, em 1 Samuel 15, versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, ao melhor das ovelhas e das vacas, e aos da segunda ordem, e aos cordeiros, etc, etc. E depois vem Samuel, e Samuel vai ter que matar, ele próprio matar Agag. Mas tudo indica aqui que algum descendente de Agag, algum dos seus filhos, ou algum de seus netos, deve ter escapado dessa matança, e dessa genealogia de Agag vai aparecer um lá na frente querendo destruir o povo de Deus no livro de Esther. Quem era, então, Amã, que era descendente de Agag. Então, você encontra essas ligações na Bíblia, são muito interessantes. Essa aí, por exemplo, é uma lição boa para nós, para mostrar que quando um pecado não é resolvido, ele vai nos assombrar lá na frente. Ele vai nos esperar na próxima curva. Né? Você tem um problema não resolvido, ou uma indisposição com alguém, ou um pecado não confessado, aí o que vai acontecer? Um dia, o filhote dele brota. O filhote dele brota, porque não foi cortado na raiz aquele problema. Então, a Bíblia é cheia de ensinos assim. Tem um outro ensino também de um dos cantores do templo, um dos músicos do templo, que era descendente de um daqueles revoltosos da revolta de Coré. E aí a gente enxerga uma outra questão, que é a da graça de Deus, que é Deus levantando para o seu louvor alguém que vinha de uma família totalmente torta, totalmente errada, que tinha se rebelado contra o Senhor. E quando você vai na história de Ruth, por exemplo, você encontra uma Ruth que acaba se casando com um homem chamado... Como é que é o marido de Ruth mesmo? Não é o Mário, porque minha mãe chamava-se Ruth. Minha mãe chamava-se Boaz, exatamente. E quem é Boaz? Boaz é filho da prostituta de Jericó.
Boaz é filho daquela prostituta de Jericó. Ele era filho de um judeu com Raabe, a prostituta de Jericó. E quem vem depois da descendência de Boaz? Jesus. Jesus, na linhagem da prostituta de Jericó, você vai descendo, passa por Ruth e vai chegar em Jesus. Aí você pensa na graça de Deus, que do leão tira doçura, vamos dizer assim, né? Como fala lá do leão que foi morto por Sansão. A graça de Deus, que às vezes uma pessoa totalmente destruída, uma pessoa totalmente inapta para servir o Senhor, ele age em graça e levanta essa pessoa e vai trazer fruto para a sua glória. Isso é a Bíblia. Essa não é um livro de heróis, é um livro de perdedores. Você pega todo mundo ali, é perdedor, né? Não tem esse negócio de Davi era campeão de tiro ao alvo. Não é isso. Tem que perceber isso, que é um livro de perdedores. E desses perdedores, o Senhor tira aqueles que são mais que vencedores. Porque são mais que vencedores em Cristo. Um dia percebi que havia um pintor em minha janela, colocando sempre ali um novo quadro e renovando sua pintura a cada manhã, tarde ou noite. Um dia de cada vez, ele ia mostrando a sua arte e talento para enfeitar o céu. Neste livro, reúno meus pensamentos sobre cada quadro que vi em minha janela. Um dia de cada vez, um quadro de cada vez. É no mesmo compasso que ele cuida de mim, de dia em dia, e é assim também que ele quer cuidar de você. Adquira agora seu exemplar do livro Um Pintor em Minha Janela, com frete gratuito para assinantes do Prime Video. O link está na descrição do vídeo ou no comentário fixado.